Muito boa tarde, cá estamos na segunda tarde da Portugal Digital Summit. São muitos debates, são muitas entrevistas, são muitas conversas que temos aqui estado a ver e estamos consigo até à próxima sexta-feira, sempre em direto e em streaming. Uma das coisas que temos vindo aqui a apresentar neste Portugal Digital Summit é o estudo que nos diz como é que está a economia e a sociedade portuguesa no digital. É um estudo chamado, precisamente, Economia e Sociedade Digital 2022. O último estudo é de há 2 anos. Temos um estudo novo que também tem sido motivo de vários debates que temos vindo a ver e que teremos ao longo dos próximos dias, e é um aspecto em particular deste estudo que vamos conhecer melhor agora com o Nuno Milagres da ACEP. Olá Nuno, muito Olá. boa tarde. E que nos vai falar do estado das empresas portuguesas no digital. Como já disse, o último estudo que tínhamos da ACEP já tem 2 anos. Neste estudo muita coisa mudou para as empresas portuguesas no digital? Mudaram alguns comportamentos e algumas decisões que as empresas tomaram sobre como estar na internet, mas o número de empresas presentes na internet não mudou muito. Nós estamos com 62% de empresas com presença na internet, em 2020 era 60%, mas em 2017 era 40%, portanto em 4, 5 anos conseguimos passar de 40% para 60%, mas temos aqui uma taxa ainda de crescimento grande para fazer. Pois era isso que eu ia perguntar, 60% é, para quem não sabe, pouco, médio, muito? É assim, está dentro da média europeia, mas nós já fomos líderes nesta área em termos de penetração. Somos líderes em comparação a quem? O resto da Europa. Se nós somos vistos como early adopters em tecnologia, se nós dizem que nós temos das melhores redes de fibra, porque é que nós demoramos tanto tempo a fazer as outras mudanças, não é? Temos os instrumentos, mas depois parece que não queremos pô-los na prática, usá-los na prática. E também temos agora uma oportunidade com os programas do PRR. No caso do comércio, temos os bairros comerciais digitais, as aceleradoras do comércio digital, temos o apoio para a internacionalização e, portanto, as empresas que ainda não o fizeram, ou que já o fizeram, mas precisam de ir mais longe, porque a presença na internet pode passar por ser só apenas um perfil de rede social. Portanto, ou seja, não pode não implicar assim tantos custos quanto Exatamente. Isso, não é? Eu digo que estar na internet, por exemplo, passa por nós gerirmos o nosso perfil no Google My Business. Quando nós procuramos um negócio, encontramos lá informação sobre ele. Mas muitas vezes é a própria Google que faz isso. Mas o dono do negócio pode apropriar-se desse registro e melhorá-lo. Por isso, para mim, eu vou considerar que é um bom resultado quando todas as empresas gerirem o seu perfil no Google. Porque a informação vai ser mais credível e toda a gente vai conseguir encontrar o produto e o comerciante que procura. E ficou aqui um ótimo conselho já aqui do Nuno. Significa então que, sem termos certezas ainda, depois de virem os apoios, poderemos ter uma muito maior presença no digital das empresas portuguesas? Sim, até porque muitos desses apoios são dados com compromisso de quem os executa, os projetos, de atingir esses objetivos, de apoiar, por exemplo, nas aceleradoras de comércio digital, pretendem-se apoiar 30 mil empresas. Portanto, é um número que vai ter um impacto grande aqui nestes resultados do nosso estudo. Portanto, primeiro dado, 60% das empresas portuguesas já estão no digital. E que tipo de empresas são essas? São pequenas e médias empresas? São empresas maiores? Sim, eu próprio, quando vi os resultados, fiquei um pouco surpreendido. Não pelas grandes empresas, as grandes empresas estão 95% na internet, são mais as exceções do que não estão. E depois, as pequenas empresas, estamos a falar com empresas com menos de 50 trabalhadores, estão mais presentes do que as médias. Estão acima da média, estão acima desses 62%, estão a 78%. Ou seja, as empresas mais pequenas, às vezes feitas por uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, têm mais facilidade de encarar, criar um perfil de rede digital, interagir com os clientes no Instagram ou no Facebook. Quando a empresa cresce, antes de chegar a grande, fica ali naquele meio caminho, sem saber se há de fazer ou não grandes investimentos e acaba por ter menos presença na internet. Portanto, dentro das várias dimensões de empresas, as médias são as que estão mais atrasadas. O que é curioso. O Nuno está aqui a olhar para o seu tablet, onde tem aqui resultados deste estudo. Não está a ver, enfim, através da câmara, mas este estudo é só uma parte, vai ficar disponível, não é? Para quem depois tiver vontade de ver os resultados. Sim, é sempre lançado aqui no nosso evento, exatamente porque é o que gera aqui os nossos motivos de conversa, de ponto de situação, de análise.
e vai estar disponível no site. E quem se inscreveu para assistir online ou para vir aqui, estar aqui connosco, vai receber um e-mail com o link para poder aceder ao estudo. Muito bem. Agora, ainda falando destas empresas que estão no digital, quantas delas é que usam redes? As redes sociais são muito usadas também para promoção, para implementação? Sim. É curioso, as redes sociais é um caso curioso aqui no nosso estudo, porque já desde 2017, e confirma-se em 19, e agora em 21 e 22, que mais de 58% das empresas portuguesas utilizam as redes sociais para comunicar com os seus clientes. E na Europa esse número é mais baixo. Portanto, sempre em Portugal utilizamos mais as redes sociais do que na Europa. E eu penso que também se deve um pouco ao fenómeno dos confinamentos. Quem não tinha um site preparado, quem não tinha uma presença estruturada online, o mais rápido era fazer o setup de um perfil de Instagram ou de Facebook. Claro que nem toda a gente faz isso muito bem, mas todos passamos por essas aprendizagens, porque estar numa rede social implica gerir a comunicação com o cliente, responder em tempo real. As pessoas não gostam de ficar horas à espera de uma resposta, fecham a janela, encaram que aquela presença na internet daquela empresa não é séria. Por isso, interagir nas redes sociais é uma responsabilidade para com a nossa própria marca e para com o nosso cliente. Mas em Portugal estamos com 58%, o que é muito bom sinal, é muito positivo. Só uma pergunta que eu tenho, e acredito que também possa haver mais pessoas que tenham esta questão. Uma empresa que está presente nas redes sociais já conta como uma empresa que está no digital? Sim. Ou seja, já está a contar Sim. para esta percentagem de 60% de empresas no digital. Já agora, quem é que compra nas empresas que estão no digital? Ou seja, agora da parte do cliente, que amostra é que aparece no estudo? Bom, nós temos, no estudo temos não só as faixas etárias de quem compra e vemos um crescimento nos compradores séniores, que de facto têm poder de compra relativamente ao restante da população, pelo menos em relação aos mais jovens, têm tempo, mas também são alvos fáceis dos fenómenos de phishing e de roubo de dados, etc. Portanto, quando nós vemos esse segmento da população a crescer e a fazer mais compras, temos também que os ajudar a fazer esse caminho, porque podem ser enganados, não é? Podem receber mensagens fraudulentas e abri-las porque não têm esse conhecimento. Mas, de facto, é um segmento muito importante. Nós temos uma população a envelhecer e, portanto, nós seremos os mais velhos de amanhã, mas nós estamos mais preparados. Mas temos que preparar aqueles que hoje são os mais velhos. Os mais jovens compram com mais frequência, mas muitas vezes produtos de subscrição, como filmes, música, que também conta, porque também é comércio. Em termos de regionalização, que é outro aspecto, podíamos pensar que nas grandes cidades é que está o grande consumo. Bom, não é necessariamente assim. O centro do país e a área metropolitana de Lisboa de facto lideram, mas o centro e o centro interior têm as mesmas taxas de penetração da internet no que diz respeito a vendas e consumidores que tem Lisboa e Porto. Quem está um bocadinho mais atrasado são as ilhas, mas não muito. Estamos a falar de 52% para 46%. Há uma progressão para fazer, mas não é um atraso muito grande. E o norte do país, onde ainda há um atraso de 4 ou 5% em relação ao resto do país. O que para mim, na minha perspectiva, é como comentava consigo antes de começarmos a nossa entrevista, que é estes dados em si parecem encerrar factos. Muito bem, mas encerram oportunidades. Por isso, quem está no norte, se há menos consumidores, também pode significar que há menos oferta. Há menos sites, há menos empresas presentes online. Portanto, quem começar mais cedo, recolhe frutos mais cedo. Mas esta questão de haver menos percentagem na Zona Norte, são menos clientes que estão a comprar online. Sim, mas não significa que haja menos empresas. Não, mas isto é uma coisa que está relacionada com a outra. Por exemplo, porque é que muitas vezes as pessoas não compram online? Uma é por não confiarem, e isso é um fenómeno transversal a qualquer zona do país, mas também porque muitas vezes querem comprar aos comerciantes que eles conhecem e eles não estão online. E o que é que fez crescer as compras online nos últimos 2 anos? Foi também o facto dos comerciantes terem procurado online como resposta quando tinham as suas portas fechadas, interagirem mais com os clientes online ou até por WhatsApp, que é uma coisa que nós vemos muito e que é muito bom, porque é muito rápido. E quando os consumidores começam a ver as suas marcas e as suas lojas online, eles vão atrás. Portanto, sem lojas não há consumidores. Claro. E as lojas não podem esperar que os consumidores venham do nada. Têm que usar todos os instrumentos de marketing digital que existem para se darem a conhecer, para mostrarem a sua presença. Já nos deu aqui o seu ponto de vista positivo, quer dizer que há mais oportunidade.
Falámos aqui deste número, já é a terceira vez que o dizemos, 60% das empresas portuguesas online. Há espaço para o crescimento do posicionamento das empresas portuguesas online, então. Sim. Temos ainda 40% de empresas que não estão. Sim, e até porque 95% dessas 62 usa a internet para uma presença institucional. O que já é positivo, porque é como comentávamos, já é importante dizer que se existe, onde se está, os horários, então quando foi nos vários confinamentos, os horários das lojas mudaram imenso, não é? Então as pessoas habituaram-se a pesquisar. E então a Google diz-nos que pesquisas como multibanco perto de mim, restaurante perto de mim, horário da loja X, explodiram completamente nos últimos 3 anos. E esse hábito ficou. Hoje o consumidor procura sair à rua e fazer as suas compras de forma já preparada e informada. Quer saber os horários, se a loja está aberta, se há estacionamento, como é que está o trânsito, por uma questão de qualidade de vida e porque esse hábito apareceu com a pandemia, essa necessidade de preparar a nossa saída à rua. Isso ficou. Então isso é também um desafio para os comerciantes perceberem que têm que estar online e divulgar essas informações. Já agora, os números que traz este estudo significam muito para a economia portuguesa? O posicionamento das empresas portuguesas online dá um número avultado? Dá um número muito avultado. O e-commerce B2B, ou seja, entre empresas e o consumidor, vale 120 Fez uma pausa porque é impactante. 120 mil milhões de euros. E tem crescido substancialmente e prevê-se que vai atingir os 150 mil milhões em 3 anos. Portanto, quem está a trabalhar já online e começou a fazer o seu percurso, já colheu esses frutos, mas ainda há espaço para muitos. E cada vez que as gerações também vão evoluindo, é importante estudar o comportamento do consumidor e perceber que aquilo que eu decido hoje sobre a minha estratégia de entrada no digital, amanhã já não é válido. E, portanto, temos que pensar que estar na internet é um desafio constante. Mas é um desafio para mim, que sou profissional na área, não é? Que é muito motivador, porque analisamos comportamentos, analisamos pessoas, analisamos novos produtos, novas tecnologias, realidade aumentada, realidade virtual. É tudo muito interessante. Só temos que ter o discernimento de recorrer a pessoas, e pode ser ao comércio digital e à CEPI, para nos aconselharmos em cada negócio que investimentos é que devemos fazer, porque senão podemos fazer investimentos que não são os mais apropriados no momento errado e deixamos de conseguir investir em outras coisas e pode ser dramático, não é? Devemos sempre recorrer, pode ser a um hub de startups, pode ser a um colega, pode ser um concorrente, trabalhem mais em conjunto. Eu costumo dizer isto aos comerciantes, trabalhem mais em conjunto. Porque muitas vezes dizem assim, o comércio local tem como grande inimigo os centros comerciais. Isso é mentira. Os centros comerciais fazem uma coisa que o comércio local não faz. Trabalham com uma estrutura comum. Mas essa estrutura comum também pode existir no comércio tradicional. É preciso que as pessoas se juntem e tratem a rua como se fosse um centro comercial. Que é isso que é o projeto de bairros comerciais digitais. E já agora aproveito para lembrar e dizer a quem não sabe que o Nuno Milagres vai estar dentro de 1 hora, mais ou menos, às 15h30 da tarde, num painel de debate, a falar precisamente da digitalização do comércio local, Exatamente. Onde esperemos que deixe também mais conselhos a pessoas que queiram, até porque tem a ver com o seu trabalho na ACEPI, não é? Exatamente. Aconselhar pessoas que querem disponibilizar o seu negócio online. Outro fator importante que nos aparece neste estudo é que cada vez há mais empresas a passarem faturas eletrónicas. E estamos a falar de empresas não só online, mas também físicas. Sim. Isso é importante também. É muito importante. Costumamos dizer que a legislação obriga. E há uma legislação que tem vindo a ser adiada em relação à fatura eletrónica, mas que de facto fez com que, ao dia de hoje, no nosso estudo, verificamos que 91 mil empresas, porque faturas eletrónicas deixam marcas, não é? Deixam registros, 91 mil empresas já fizeram faturas eletrónicas no último ano. E isso é muito positivo, porque a legislação ainda não é totalmente vinculativa, mas as empresas já se prepararam, já estão a fazer esse trabalho. E isso, embora não seja e-commerce, é uma componente do e-commerce, porque a relação com o cliente é aquilo que fica escrita naquele documento. O que foi vendido, a que preço, quando, como é que foi a metodologia de entrega, e está desmaterializado. E acho que, de facto, é importante tudo que for desmaterialização estar também nas estratégias das empresas. Mais que não seja por uma questão de poluição, não é? Menos um papel que guardamos na carteira e depois mais tarde vamos guardar e fica tudo registado. Só mesmo para terminar, porque temos muito pouco tempo, Nuno, qual é a tecnologia, no que toca a tecnologias inovadoras que usam estas empresas online, qual é a que mais salta à vista? Assim, a que acha que mais é usada? Ou cuja percentagem sobressai no que toca à Europa?
Bom, em termos de ferramentas de marketing, aquela que é mais usada e que continua a ter resultados, apesar de toda a gente achar que está gasta, é o email marketing. Ferramentas para fazer e-mail, newsletters, textos para enviar aos nossos clientes. Datificação também muito, Sim. não é? Sim. E isso coloca um desafio ao comércio local. De lá eu vou puxar a minha brasa à minha sardinha, que é os comerciantes não conhecem os seus clientes porque não fazem os registros. Essa é uma das coisas que tem que mudar. Muito bem, muito obrigada. Mais uma vez, Nuno, o Nuno Milagres vai estar às 3h30 da tarde, vai estar a falar num debate, num painel, no qual, enfim, vamos estar a focar precisamente este comércio local no digital. Nuno, já vi que tem muitos conselhos, sobretudo práticos. Aqui há muito esta questão prática de ajudar as pessoas e também pode ser contactado na ACEP e também pode ser aqui um bom conselho para as pessoas que nos estão a ver. Muito obrigada, Nuno, e até logo. Vamos vê-lo aqui depois às 3h30. Nós, não tarda nada, vamos voltar aos debates. Desta feita vamos falar de turismo e de novos clientes que querem viajar. Já lá vamos. Antes, quero recordar que já nesta sexta-feira, dia 21, é o dia das compras na internet.